Olá pessoal, eu sou a Patrícia, pedagoga aqui do Projeto Amplitude. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos. A gente vai falar de um tema bastante importante, presente na realidade das nossas crianças, que é a questão das dicas visuais e do PECS. Então nós já tivemos um encontro que a gente falou um pouquinho, um vídeo, onde nós falamos sobre a importância das dicas visuais para tornar mais concreto a compreensão dos acontecimentos do dia a dia para as nossas crianças. E eu resolvi falar sobre o PECS e dicas visuais porque isso é uma confusão muito frequente que sempre a gente vê aqui nos corredores do projeto. As famílias e as escolas, as pessoas que não são especialistas nessa área, têm a tendência de generalizar e achar que todo material, toda imagem, toda figura é um PECS. Na verdade, o PECS são as figuras utilizadas na comunicação. Então, como a própria sigla diz, PECS é um sistema de comunicação por troca de figuras. Então, a criança vai usar a imagem para pedir aquilo que ela quer. Então, nós já assistimos um outro vídeo a importância da comunicação e eu pude falar um pouquinho do PECS. Então, as imagens do PECS, elas vão expressar aquilo que a criança quer comunicar. Pode ser um pedido, pode ser uma negativa de algo que ela não queira que aconteça. Então, ela vai usar a figura para pedir. Então, toda vez que a gente falar de PECS, nós estamos falando de comunicação alternativa. Então, é o jeito que a criança vai usar, ou a pessoa, vai usar para se comunicar. Muito bem. Então, PECS é esse sistema, essa comunicação por figuras. Outra questão por que as pessoas confundem com outras dicas visuais? Por exemplo, aqui está o quadro de rotina que a gente também já comentou em um vídeo anterior. Então aqui eu tenho a rotina, eu tenho imagens de acontecimentos e aqui eu vou estar mostrando para a criança o que vai acontecer. Primeiro, por exemplo, escola, depois lanche, aqui está a sequência dos acontecimentos. Neste caso, as imagens da rotina também estão plastificadas, também está escrito em cima o que é, também foi usado com velcro. O que nós fazemos aqui no projeto para diferenciar? As imagens do quadro de rotina, elas têm um tamanho diferente das imagens do PECS, para dar uma dica da utilidade dela. Então a gente tem aqui. O mesmo vale para... Por exemplo, essa tarjeta aqui, que é uma análise de tarefas, ela mostra as fases de conclusão de uma atividade. Então, nós temos aqui várias imagens. Isso daqui não é um PECS, isso aqui se chama análise de tarefa, uma dica visual, onde a criança vai percebendo aquilo que ela tem que fazer através das imagens. Então, por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque nem tudo que é imagem é PECS. Então, às vezes, a gente está fazendo uma atividade com a criança que, por exemplo, seja plastificada, seja com imagens, os pais falam, olha, está usando o PECS muito bem. Não, o PECS é só a comunicação. E vale lembrar que o PECS é uma ferramenta de comunicação da criança. Quer dizer que o professor não vai usar isso, por exemplo, para avisar qual é a hora de ir ao parque. O professor não precisa pegar a pasta e montar. Eu quero o parque para mostrar para a criança. Não, porque é uma pasta de comunicação da criança. Então, se o professor quiser sinalizar o que vai acontecer, ele vai usar o quadro de rotina. Então, o PECS é a pasta da criança. Quem tem acesso é a criança. Eu não vou lá usar, por exemplo, aqui está a figura do banheiro, Eu não vou pegar a imagem do banheiro e vou falar, hora de ir ao banheiro. Não, esse aqui é para a criança fazer os seus pedidos, para interagir, com as outras pessoas. Se eu quiser mostrar para a criança que dentro do horário de aula vai ter a hora do banheiro, eu vou providenciar numa imagem e eu vou colocar aqui no quadro de rotina a hora do banheiro. Eu jamais vou pegar a imagem da pasta de comunicação e vou colocar aqui no quadro de rotina. Então, a nossa ideia nesse vídeo é exatamente fazer a distinção das dicas visuais. Elas são importantes, elas estão presentes em várias situações. Então, por exemplo, aqui no projeto, nós temos na porta de cada sala, nós temos a imagem da terapeuta
porque para a criança ela chega e ela coloca a foto da terapeuta lá mostrando que agora é o horário do atendimento com a Patrícia, com a Rafaela, com a Dani, com a Paloma. Então elas colocam a foto na porta do projeto, assim como a gente monta a rotina e na hora de ir embora tem a foto da porta do projeto, para as crianças identificarem que agora é a hora de ir embora. Então a gente usa esse recurso, a gente tem aqui por exemplo, nos banheiros, em cima do vaso sanitário tem a sequência, né, do que vai ser feito. Então, usa o banheiro, dá descarga, usa o papel higiênico, joga no lixo e tem a sequência. Em cima da pia tem lavar a mão, ensaboar, tudo com imagens. Então, as dicas visuais elas estão presentes em várias situações e quem trabalha com as crianças autistas sabe o quanto isso faz uma diferença positiva, né, no entendimento dessas crianças. Então, elas estão presentes em todos os lugares, a gente só tem que saber usá-las adequadamente. O que é imagem de comunicação fica na pasta e a criança vai ter uso, vai usar. Quando eu quiser sinalizar o que vai acontecer para a criança ou o que ela deve fazer, eu uso outras dicas visuais. Tá bom, pessoal? Então não esqueçam aí de acessar o nosso Facebook e cadastrar o seu e-mail no nosso blog.